Mas, pastor, eu acho que quando a gente vê assim o pastor na igreja, a gente muito ouve falar do pastor contando vários testemunhos de missões nacionais. Mas aqui no podcast a gente sempre gosta de saber sobre os missionários, sobre a vida deles, sobre a caminhada, como foi. Eu acho que quando eu era do Ceará, quer dizer, eu sou do Ceará, sou cearense, nascida e criada em Fortaleza, e missões nacionais lá muito se conhece por conta dos vídeos da campanha de setembro, né? Então, época de campanha de setembro, missões nacionais, os meus olhos desde criança eu ficava, meu Deus, que coisa linda. E a gente via pastor Fernando Brandão e tantos outros missionários assim pelos vídeos e falava assim: "Um dia eu quero estar". E eu falava, era mensageira, e eu falava assim: "Nossa, um dia eu quero ser uma missionária que nem esse povo, ir nesses lugares que esse povo vai". E aí a gente pergunta, poxa, mas como começou essa caminhada? Como foi começar a caminhada do pastor Fernando Brandão antes de ser pastor, antes de junta? Como foi que o Senhor chamou o seu coração para missões? Essa história é longa. Como você, eu sou nordestino. Eu nasci no sertão da Bahia. Papai tinha uma fazendinha lá, uma terrinha, lá para as bandas de Mundo Novo, indo ali para a região de Irecê, na estrada chamada Estrada do Feijão. Eu nasci na roça, Vitória, e papai plantava feijão, plantava milho ali, tinha um gadinho, e a minha mãe queria que ele vendesse tudo para a gente ir para a cidade. De tanto ela falar, ele finalmente vendeu, a gente foi para a cidade, aí a gente se mudou para a cidade de Jaguaquara, também interior da Bahia, onde tem esse colégio batista, o colégio Teiro Legídio, onde eu estudei. Aliás, é o primeiro colégio batista, colégio mais antigo, batista mais antigo do Brasil, estudei lá. Mas nós não éramos cristãos, assim, nós não conhecíamos a Bíblia, a gente foi à igreja, no caso a igreja católica, só mesmo para batizar quando era criança, porque dizia para não morrer pagão. Então a gente foi lá, batizou, mas a gente não tinha nenhuma formação, não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o plano de salvação, e nós fomos morar nessa cidade. E lá nessa cidade meu pai perdeu tudo, meu pai não fez bons negócios, meu pai era um homem da roça e tal. E aí ele teve que trabalhar de empregado, ganhava muito pouquinho, e 6 filhos, ele começou a beber, e minha mãe sofria muito com toda essa situação. E o evangelho começou a entrar aos pouquinhos lá em casa, né? Uma senhora compartilhou com a mamãe o evangelho, e a mamãe já estava ali ouvindo, deu uma Bíblia para a mamãe, mas meu pai não gostava nada disso. Mas Deus fez uma grande obra na vida da minha família. Em outra oportunidade eu posso contar toda essa experiência de conversão. E quando eu tinha 14 anos, eu fui à Igreja Batista, lá na cidade de Jaguaquara, num congresso chamado Acampamento Batista Baiano, e ali pregava o querido e saudoso pastor Edson Queiroz, da primeira Igreja Batista de Santo André, naquela época. E naquela noite, terça-feira, 4 de janeiro de 1984, naquela noite ele pregou, e eu nunca tinha ouvido algo semelhante, nunca tinha ouvido. E ele falou que a gente precisava parar o carro da vida, descer do banco do motorista, sentar no banco do carona e convidar Jesus para assumir a direção da nossa vida. E eu falei naquela noite, eu quero isso. E naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus. E aí meu irmão também foi à frente, meu irmão mais velho. E cheguei em casa, me ajoelhei no quarto e eu fiz uma oração mais ou menos assim: Deus, eu não tenho ideia, não sei qual é o caminho, por onde começar, mas se o Senhor me mostrar, eu vou te seguir. Eu ganhei uma Bíblia naquela semana, naquele congresso, comecei a ler aquela Bíblia. Meu pai não gostava de crente. E no mês de maio eu fui batizado, me tornei membro da Igreja Batista. E foi uma jornada assim de crescimento. Eu agradeço muito a Deus, a Igreja Batista lá em Jaguaquara, aquelas pessoas, os amigos, né, as classes, a escola bíblica dominical. Depois, com 18 anos, eu fui para Belo Horizonte para estudar. E era a oportunidade que tinha, minha família não tinha recursos para me mandar para um outro local para estudar. Eu tive uma oportunidade, por meio de uma família em Belo Horizonte, a Ailton e a Amélia, pessoas muito queridas, né, que nos receberam na casa deles. E eu fui para lá para estudar e sentindo no coração o chamado de Deus para a obra. Era um mês de setembro, de campanha de missões nacionais, lá na igreja de Jaguaquara, quando um missionário pregava, né, era um missionário americano, o pastor Jerry Smith, ele pregava sobre missões, e naquela noite eu fui à frente.
como assim, convicto do chamado de Deus para a minha vida. Olha, o meu celular está tocando aqui, eu tenho que... Aqui a turma me chama o tempo todo. E naquela noite eu consagrei a minha vida à obra do Senhor. Aí depois fui para Belo Horizonte para estudar e o seminário. Eu fui para o seminário com essa convicção de chamado. Durante o período do seminário, eu passei num concurso da Caixa Econômica Federal, fui trabalhar na Caixa, eu sempre fui biocupacional. Terminou o seminário, fui ordenado pastor, consagrado pastor e continuei também trabalhando na Caixa. Fiquei alguns anos como pastor da Igreja Batista Jardim América. Depois eu fui para Brasília, pela Caixa Federal, pastorear a segunda Igreja Batista do Plano Piloto lá. E aí eu já tinha aí uns quase 20 anos de Caixa Federal, ocupei várias funções, minha vida estabelecida, casado, 3 filhos, em Brasília, com uma igreja, a segunda Igreja Batista, uma igreja muito querida, muito linda. Minha vida estabilizada, e assim, para aquele menino que nasceu no sertão da Bahia, morando em Brasília, assim, tendo um bom emprego, uma boa igreja, vivendo uma vida estabilizada. E aí, naquele momento, o Senhor me chama para missões. Deixar tudo, começar tudo de novo, para ser missionário aqui de missões nacionais, ser diretor de missões nacionais. Não foi fácil a decisão. A gente teve que renunciar a algumas coisas e entender o propósito de Deus para a nossa vida. E isso foi muito importante para a minha família, a minha esposa Márcia, as crianças, a Fernanda, a Ana Flávia, o Guilherme, todos nós entendemos o que Deus queria para a nossa família. Não era só para o Fernando Brandão, mas a esposa sabia que Deus tinha aquilo para ela e os filhos também. Então, não fui eu que fui chamado para missões nacionais, foi a minha família que foi chamada para vir para cá, para o Rio, e todos nós viemos com muita alegria. Tudo que a gente precisou renunciar para estar aqui, assim, valeu a pena. A gente foi Deus. Era uma decisão muito grande, muito séria com a família, e nós nunca fomos tão felizes por ter obedecido à voz de Deus, ter vivido no centro daquilo que Deus queria para nós. Eu ouvi de alguns amigos dizendo: você está louco? Você vai pedir demissão de uma empresa federal que você entrou por concurso, você vai trabalhar aí até o fim da sua vida, aposentar, continuar tendo a sua remuneração e tal, aposentadoria, e você vai ser empregado agora dos batistas, de convenção, de junta, e isso assim é meio complicado. Mas eu não estava preocupado com isso. Eu e a minha família, a gente tinha consciência do chamado de Deus para nós. Um dia eu reuni com a minha família na sala e a gente já estava assim, Deus fechando o cerco conosco. Eu coloquei algumas provas para Deus, que eu achava que Ele não tinha poder e nem tempo para responder naquele prazo que eu colocava. E Deus foi mostrando, respondendo tudo, até o dia que eu reuni minha família e eu falei: olha, gente, se nós aceitarmos esse convite, a nossa vida vai virar de cabeça para baixo. Tem uma série de coisas, de implicações. Por exemplo, talvez no futuro, vocês, filhos, terão que sustentar o pai e a mãezinha de vocês quando tiverem idosos, que a gente não vai ter tudo isso que a gente tem aqui. Aí a minha filha, Ana Flávia, ela falou uma coisa interessante, ela tinha 12 anos na época, a gente reunido na sala, ela falou assim: pai, se Jesus não tem poder para sustentar 2 velhinhos, a gente devia desistir dele agora. Em vez de falar o Senhor nosso pastor e nada nos faltará, a gente deveria falar Caixa Federal nosso pastor e nada nos faltará. Poxa! Uau! 12 anos de idade. E aí nós nos ajoelhamos e ali, como a sensação era como Abraão subiu o Monte Moriá para consagrar ali o seu Isaque, o seu filho. Nós estávamos naquele momento ali consagrando tudo ao Senhor e dizendo: Senhor, a gente vai para onde o Senhor quiser. A gente vai viver como o Senhor quiser. Eu não sabia quanto eu vinha ganhar, eu não sabia salário. Nós tomamos uma decisão e comunicamos sem saber nada de o que queríamos ganhar, de salário. Nós não importávamos com isso. A decisão que a gente tomou foi: o Senhor Deus está nos chamando, o Espírito de Deus está nos chamando, então nós vamos obedecer.
e a nossa família obedeceu. Nós somos felizes porque obedecemos e vivemos o chamado de Deus. Eu só tenho coisas boas para falar da junta ao longo desses anos. Experiência, tivemos lutas, mas a minha família sempre foi feliz, sempre fomos abençoados, e tudo que nós passamos aqui, nós viveríamos tudo de novo. Foi bênção. Eu só tenho coisas boas para falar da junta esse tempo que servimos aqui. Conhecer pessoas extraordinárias, pessoas preciosas, gente comprometida, gente de Deus, gente assim que eu nunca tinha conhecido na minha vida, gente extraordinária mesmo, gente de Deus. E assim, a coisa mais linda que eu vejo em tudo isso, Vitória, a coisa que eu digo que é meu combustível, é tanta gente, tanta alegria que eu tive vendo pessoas com suas vidas transformadas. Essas histórias, para mim, são o meu combustível. A minha alegria, a minha paixão, a minha motivação. Ouvir tanta história de gente transformada, de gente que teve a sua história transformada pelo Evangelho, pessoas abençoadas. Isso é a minha grande alegria. Eu não teria essa alegria lá na Caixa Federal, em nenhuma empresa eu teria essas alegrias, tudo isso que eu vivi em missões nacionais. Para mim, é uma honra servir em missões nacionais, é um privilégio, é um grande privilégio servir, primeiro, ao lado de gente vocacionada como você, gente apaixonada por Deus, pela obra, gente que se dedica, gente que se entrega. É uma honra trabalhar ao lado dessa turma. Trabalhar em algo que é um projeto de Deus, missões nacionais é algo do Espírito. É muita honra para nós trabalhar em missões nacionais. Eu não me sinto digno de trabalhar aqui na Junta de Missões Nacionais, porque isso aqui é muito nobre, assim, é uma coisa que é de Deus, a Junta. Não é minha. A Junta não é uma empresa qualquer. A Junta não é uma organização qualquer. A Junta é uma obra do Espírito Santo, e Ele traz pessoas para trabalhar nessa Junta. E a gente servir ao lado de pessoas que tiveram experiências com Deus. Vitória, a gente poder chegar e ver pessoas sendo abençoadas, crianças, ali na Amazônia, tanta gente com vidas transformadas. Eu fui pregar na primeira igreja batista em Bauru. Acho que foi ano retrasado, se não me falha a memória, e aí depois do culto, foi na quinta-feira, preguei lá quinta, sexta, sábado, domingo, aniversário da igreja. E depois do culto teve uma recepçãozinha lá no salão de recepção da igreja, um lanche, uns salgadinhos e tal. E a gente ali, aí se aproximou um homem com a esposa e a filha, e ele se aproximou, perguntou se ele podia tirar uma foto comigo. Eu falei, mas como é seu nome? De onde você é? Ele falou, pastor, eu sou membro aqui da igreja, eu queria muito que o senhor conhecesse minha esposa e minha filha. Eu queria tirar uma foto com o senhor e tal. Eu falei, vamos tirar a foto. Ele falou, pastor, eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu falei, mas por quê? E assim, eu sou muito grato a Deus pela Junta de Missões Nacionais e pela Cristolândia. Em 2012, na Megatrans, que foi uma trabalheira, foi uma loucura aquilo, ele disse para mim, eu vivia nas ruas de Ribeirão Preto. Eu vivia nas ruas de Ribeirão Preto, eu usava drogas, vivia na rua. Uma equipe de amarelinhos da Operação Jesus Transforma, com aquela mensagem poderosa na camiseta, Jesus transforma. Uma equipe me achou na rua e orou comigo e me evangelizou ali, mas eu nem lembro o que eles falaram, mas uma coisa eles fizeram, eles me convidaram para sair da rua e falaram, você quer ir para um lugar? E aí queriam me levar para Cristolândia. Aí eu fui levado, pastor, para Cristolândia. E isso tem 10 anos, foi 2022 isso, tem 10 anos, foi 2012, 2022. No início do ano passado isso. E ele disse, olha, a minha vida foi transformada, eu sou outra pessoa, sou membro aqui da primeira de Bauru, trabalho, inclusive, ajudo na congregação, eu tenho meu emprego, é minha esposa, minha filha aqui, e eu queria agradecer muito. A Junta de Missões Nacionais, a Cristolândia, aí me deu um abraço. Eu fiquei até emocionado na época, eu tirei uma foto com ele, eu gravei um videozinho com ele. Aí eu assim, Vitória, isso é a minha alegria. A maior alegria que eu tenho na vida é ouvir testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. A coisa que me deixa mais feliz em missões nacionais é quando eu ouço essas histórias. E aquele homem me abraçou, olhei assim para ele, aí o pastor me falou assim, olha, ele é uma bênção aqui na igreja. Há 10 anos, ele estava vivendo nas ruas de Ribeirão Preto. Talvez já tivesse morrido, por causa das drogas, tudo isso, né?
Mas ali estava ele com a esposa, a filha, querendo tirar uma foto comigo. Eu disse, eu é que quero tirar uma foto com você. Isso é a minha paixão. Hoje, isso é o que me deixa feliz. Eu não sei se você sabe, mas eu uso 2 alianças. Algumas pessoas sabem, essas 2 alianças são as 2 minhas razões de viver. Essa aliança aqui é com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, né? E essa outra aqui eu ganhei os alunos, ex-alunos, né, lá da Cristolândia de São Paulo, os alunos lá, uma vez eu fui pregar lá no aniversário da Cristolândia, e eles compraram esse anel aqui, escreveram dentro desse anel, uma vida vale mais que o mundo inteiro. E aí eles me deram e disseram, pastor, isso aqui é para o senhor nunca esquecer que o senhor tem uma aliança com as ruas do Brasil. Aí minha esposa autorizou, que eu não posso botar outra aliança aqui, e aqui eu tenho essas 2 alianças, são as 2 minhas razões de viver. A minha família e a obra missionária. Eu olho para elas todo dia e vejo por quem eu devo orar, onde eu vou investir minha vida. Eu invisto na minha família e invisto em missões. Amém. Eu não tenho um projeto pessoal de vida, não tenho nenhum sonho pessoal. Meu único sonho é servir a minha família e servir ao Senhor Jesus, para que o evangelho dele chegue para muita gente e muitas vidas sejam transformadas. Amém. Essa é um pouquinho da minha história.